Bom dia, que Deus abençoe grandemente sua vida, a vida da sua família, derrame sobre sua casa a paz de Jesus, que excede todo o entendimento. Hoje nós vamos trazer para a nossa reflexão o Salmo 41, um salmo onde Davi demonstra estar muito doente. Davi passa essa fase que ele escreve o Salmo 41 por uma grande enfermidade. A Bíblia não diz que enfermidade é essa, mas é uma fase dolorosa na vida de Davi, tanto que ele recebe muitas pessoas. Durante o Salmo você vai ver na descrição dele que ele tem recebido muitas pessoas como visitantes. E Davi aqui nos relata algo muito interessante que acontece conosco, acontece na sociedade que nós vivemos hoje e aconteceu com Davi. As pessoas iam visitar Davi, mas elas julgavam Davi por aquela enfermidade. Elas julgavam o porquê ele estava daquela forma e traziam o julgamento de que está assim porque está contra a vontade de Deus ou está agindo contra a vontade de Deus. Se está nessa situação é porque alguma coisa muito feia ele fez. Não tem mais jeito. Tem relatos aqui no Salmo que as pessoas que o visitavam falavam: quando ele morrerá e perecerá seu nome. Isso está no versículo 5 do Salmo 41. Ou seja, as pessoas julgavam e já esperavam a morte de Davi. Agora, Davi se posiciona de uma forma muito interessante. No primeiro versículo ele já diz: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Davi aqui já clama ao Senhor, e Davi fazia isso com muita frequência dentro do Salmo, e nos demonstra que não é errado fazer isso. Você clamar a Deus por aquilo que você busca fazer e praticar dentro da sua palavra. Senhor, Davi várias vezes colocava isso: Senhor, eu busco, eu estou sempre disposto a estar ao seu lado, eu estou agindo conforme a sua vontade, porque certas coisas acontecem comigo. E Davi, mais uma vez, diz inclusive no versículo 2, o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Davi tinha certeza disso, isso é uma ação de fé. Davi já profetizava sobre a sua própria vida, lançava sobre a sua vida as bênçãos que o Senhor já havia prometido. Então é um exercício que nós já aprendemos, o quanto é poderoso nós profetizarmos sobre a nossa própria vida, profetizarmos bênção, não lutas e derrotas, mas vitórias, curas, libertações, fartura, prosperidade. Davi fazia isso com muita graça. E ele, em toda a prática da sua vida, ele lançava essa profecia de ganho, de prosperidade para a sua vida. No versículo 10, ele traz o seguinte: mas tu, Senhor, tem piedade de mim, levanta-me para que eu lhes dê o pago. Levanta-me, Senhor, para que eu mostre para eles o quanto o Senhor é comigo. Me dê força, Deus, para que eu consiga andar e mostrar para todos que eu não sou isso que eles pensam que eu sou, que eu não sou esse homem pecador e que estou nessa situação por causa do pecado. Não. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Está no versículo 11. Então, ou seja, Davi tinha confiança em Deus. Davi confiava de que aquela situação que ele estava não era uma situação permanente, era uma situação de transição. E a palavra demonstra que foi isso. Aqui não se fala se Davi era jovem, se era rei, né? Dentro de um entendimento rápido, a gente entende que Davi aqui exercia já uma função de rei e que as pessoas iam visitá-lo e nessa visita julgavam ele como um rei pecador. E ele não se via assim. Ele sabia que as ações e as atitudes dele não eram conforme o que o povo julgava ou aqueles amigos. E tem um versículo muito interessante que diz: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ou seja, aqui diz que o próprio amigo íntimo dele levantou o calcanhar para falar mal dele, para poder julgá-lo também, para poder aqui de alguma forma trazer alguma acusação. E ele sabia disso tudo. Ou seja, olha se isso é ou não é algo que nós podemos estar vivendo ou temos vivido
nos nossos dias de hoje essa experiência que Davi passou e como Davi passou por essa experiência, confiando em Deus, certo de que não seriam os homens que traria para ele a libertação daquele momento, mas sim Deus. Num outro salmo, Davi traz para nós que, numa certa Reis, na verdade no livro de Reis, Davi traz para nós uma experiência que ele teve com Deus, que melhor é estar na mão de Deus e das suas misericórdias do que nas mãos dos homens. Então, ou seja, Davi sabia que andar debaixo da orientação de Deus e da vontade dele, no tempo dele, independente do propósito que Deus tinha com aquela doença, Davi sabia que ele seria honrado, porque ele andava segundo a vontade de Deus. Amém, meu irmão? Então, receba isso para a sua vida, receba isso para o seu dia. Não se preocupe com os julgamentos laterais. Você tem a sua vida remida e lavada por Deus, entrega na mão dele. Caminhe, continue caminhando dentro dos seus princípios, dos seus valores, da sua identidade em Jesus Cristo. E nisso o Senhor há de te honrar, porque tudo é dele, tudo é para ele e tudo volta para ele. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, derramando força, vigor, discernimento e fé para que você continue a sua jornada. Um grande abraço, um ótimo dia e até mais.